Olá pessoal, tudo bem? Antes de tudo, gostaria de desejar um bom sábado a vocês, né? Passando para compartilhar alguns minutinhos de conhecimento construtivo sobre um assunto que eu acho super interessante e que talvez seja um assunto que vocês também tenham interesse em conhecer um pouco mais. Seja quem é pesquisador, estudante que gosta de saber um pouco mais sobre esse assunto ou pretende fazer algum artigo científico ou pesquisa nessa área ou próprias pessoas comuns mesmo da sociedade que às vezes não têm a oportunidade de conversar com um homem trans, por exemplo, que nem eu, né, ou alguém do público LGBTQIAP+, que possa explicar isso para vocês. Como eu vou estar fazendo alguns projetos de pesquisa para conclusão de pós, essas coisas, né, eu também pretendo fazer mestrado futuramente aí no próximo ano. Vou aproveitar e estar compartilhando com vocês, já exercendo um pouco, né, desse papel no âmbito da docência no ensino superior para ir desenvolvendo minhas habilidades. Pessoal, eu pretendo estar falando um pouquinho para vocês sobre o público LGBTQIAPN+, no ambiente de trabalho e mais voltado para o papel, né, do gestor de pessoas no desenvolvimento de práticas de diversidade e inclusão desse público no contexto organizacional. Não é o tema, o título ainda do artigo, mas eu falei assim as temáticas que vão ser trabalhadas, né, abordadas em específico para vocês. Então, pessoal, como vocês já devem saber, essa sigla LGBTQIAPN+, ela se refere a um conjunto de públicos, né, de categorias relacionadas à identidade de gênero ou orientações sexuais, que eu vou abordar de uma forma breve, né, só alguns minutinhos no momento, em outro vídeo, outra oportunidade eu abordo esse tema mais específico, mas que é voltado para a categoria de públicos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, né, intersexos, não binários, pansexuais, e o mais, que é o sinalzinho, o símbolo de adicional, para qualquer outra categoria ou variável que possa existir, né, relacionado à identidade de gênero ou de orientação sexual. Antes de tudo, pessoal, de chegar a adentrar nas dificuldades que esse público, né, passa dentro do ambiente de trabalho, ou o papel do gestor de pessoas em lidar com esses tipos de desafios, eu gostaria de explicar para vocês que não é apenas no contexto organizacional, no ambiente de trabalho, que existem certas dificuldades referentes a esse público, porque nós vivemos numa sociedade que ela é heteronormativa, que tem uma cultura discriminatória heteronormativa com alguns padrões que são engendrados, né, e construídos socialmente. Não é algo que é biológico, quando aquelas pessoas vêm com aquela conversa de que menino veste azul e mulher veste rosa, não é cientificamente nada comprovado biológico, mas é algo que é socialmente construído. Desde que nascemos existe aquela pré-seleção do que seria feminino, do que seria masculino, desde a genitália, como a partir do nascimento as pessoas seguiam por isso, né, de que se for menino tiver a genitália masculina, é considerado masculino e já forma, por exemplo, o conjunto do berço, né, a pintura, o design do quarto nas cores azul ou verde. Se nascer com a genitália feminina, seria nas cores rosas, brinquedinhos como bonecas, panelas, etc. Como existe, né? Nós conhecemos, eu trouxe alguns exemplos. E isso geralmente é o padrão normalmente aceitável pela sociedade, que é habitual, o comum para toda uma maioria, seria o que é considerado normal, né? E qualquer coisa que seja um pouco diferente do que a maioria segue ou acredita ou se caracteriza sendo, né, como hétero, então sofre uma certa discriminação, o preconceito é visto de uma forma anormal, fora da norma, né, daquele comum padrão que é conhecido, e as pessoas que fazem parte desse público LGBTQIAPN+, elas sofrem devido a essa cultura heteronormativa, devido a essas questões da sociedade,
Em outros contextos, desde o contexto familiar, ela pode sofrer, desde o contexto escolar, antes mesmo de chegar na parte do contexto laboral, né, do ambiente de trabalho, devido a isso. Considerando que a família ela é a primeira instituição social, grupo social que o ser humano automaticamente faz parte, nas demais instituições que é influenciada pela sociedade, né, os contatos, interações sociais que a gente tem com outros seres humanos, a gente também pode sofrer algum tipo de discriminação, preconceito ou práticas de violência, de violação de direitos. Mas só para contextualizar, para vocês terem uma noção de como essas questões, né, de preconceito, de sociedade heteronormativa, cultura discriminatória e delimitadora de padrões do que seria ser homem, do que seria ser mulher, influencia. E que isso tudo tem um certo peso em diferentes faixas etárias, né? É algo que ocorre também de acordo com o período que a pessoa se assuma. Eu falo no sentido de que, apesar de ser um sofrimento, de ser algo grave que pode prejudicar e atingir a vida de um homem ou de uma mulher, né, de alguém que faça parte do público LGBTQIAPN+, N+, tem as variáveis. Eu tento trazer isso a vocês porque é algo prejudicial. Tem pesquisas mesmo que dizem, né, um levantamento de dados do ano de 2023, que é da Rede Nacional de Pessoas Trans e da AGBLT, que falou que 83% do público trans e travesti possui um grau de evasão escolar de 83%, e os jovens, né, que são LGBTs, QIAPN+, seriam 73% que viviam uma situação de evasão escolar. E que isso já influencia até nas outras etapas secundárias da vida, de conseguir um trabalho de qualidade, né? Porque, por exemplo, se ele não consegue nem ao menos concluir o ensino médio ou o ensino fundamental, possivelmente há uma grande probabilidade dele não conseguir um emprego com uma renda maior, de grande qualidade, né? Porque os cargos mais renomados que pagam bem, existe todos uns critérios para você ocupar aquele cargo, exige as questões do ensino, né? Se você tem nível superior, se você tem nível médio, isso tudo influencia. Então, desde aí, já dificulta você ter um serviço de qualidade ou formal. Geralmente essa é a grande queixa, né? O grande fato que repercute de como o público transexual, como o público LGBT não consegue muito espaço no mercado de trabalho, não é fácil, né? Devido às preconcepções, devido a essas questões dos padrões heteronormativos, é se dado lugar, prioridade ou privilégio a essas pessoas cis heteronormativas, né? E o que eu queria dizer para vocês, porque é importante tocar nesse assunto? Porque tem muitas pessoas, às vezes até da nossa própria comunidade LGBTQIAPN+, que fala que seria um suposto mimimi, né? Quando eu falo a questão do suposto mimimi, é porque tem pessoas que falam, Tailan, isso para mim é quando a pessoa quer fazer vitimismo. É porque eu consegui me desenvolver e trabalhar, sendo trans ou não, e tenho um bom emprego. E tem um bocado de gente que não consegue ser bem sucedida na vida, não consegue um bom trabalho, diz que é porque sofre preconceito por ser gay, por ser trans, por ser lésbica, por ser não binário, etc., ou travesti. E aí, gente, antes de tudo falar, né? Existe uma variável, até nos determinantes disso aí. Então, não cabe a gente julgar, porque a nossa história de vida não é a mesma. Mesmo sendo seres humanos, o nosso desenvolvimento humano, histórico de vida, as experiências que a gente passa, né, não são as mesmas. Existem variáveis. Eu sou um homem trans que tem ensino superior, graduação em psicologia, tenho trabalho enquanto técnico administrativo no hospital,
Sou especialista em gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, especialista em docência no ensino superior, né? Porque já concluí 2 pós-graduações e estou com outras em andamento para concluir, pretendo fazer mestrado. Mas isso não me impede de ter empatia por outros homens trans, mulheres trans, né, pelo público LGBTQIAPN+, que não conseguiu ainda percorrer essa trajetória, né? Porque as coisas não são fáceis. O mesmo histórico de vida, experiências que um teve, outro não teve. A realidade de um homem trans branco, rico, que mora num bairro bem localizado, é diferente da minha enquanto um homem trans negro que mora num bairro mediano, que tem um salário mediano, de outro homem trans negro que mora em Salvador, em outro lugar, que é de uma favela, que não teve oportunidade de estudar, a depender também da época em que você se assumiu. É o que eu quero dizer. Existem as variáveis, né, nisso aí. Então não é mimimi. A gente tem que compreender, às vezes, a história de vida de cada pessoa e respeitar. O que serviu para um, às vezes, não serve para o outro. Não é a mesma coisa, né, gente? Existem essas variáveis. Desde a questão socioeconômica, né, desde a questão da estrutura familiar que essa pessoa teve, se ela a família prestou algum apoio, suporte, né? Se não teve essa estrutura familiar saudável que prestasse suporte, se outras pessoas da comunidade, como seus colegas, né, a comunidade ao redor, vizinhos, etc., prestaram suporte para que ela tivesse também uma base emocional boa, né, que pudesse suportar ou lidar com essas questões de uma forma melhor. Se teve pessoas que influenciou, motivou a continuar estudando, se essas pessoas também, que às vezes os pais não aceitaram, né, sua transição de gênero, ou se assumir como gay, ou bi, ou travesti, se tiveram que sair de casa desde cedo para se manter por conta própria, tudo isso são variáveis a se considerar, né? Se o ambiente escolar ele era um ambiente acolhedor, seguro, para essa pessoa poder concluir seus estudos, e geralmente não é, porque em fase de infância, pré-adolescência, adolescência, os adolescentes são bem instigantes um com os outros, né, para práticas de bullying, de preconceito, de botar apelidinhos e etc. E geram um sofrimento psicológico intenso, principalmente para quem está nessas questões de transição de gênero, de querer se assumir enquanto gay, ou hétero, ou bi, tudo isso influencia, né? Então não pode se considerar que a vivência de porque um conseguiu alcançar o ensino médio completo, outro conseguiu alcançar o ensino superior completo, o resto estaria fazendo algum tipo de vitimismo, não. A gente sabe que a sociedade em que a gente vive não traz privilégios para a nossa classe, né? Para nosso público, seja o LGBTQIAPN+, mas que é possível, de alguma forma, tentar dar a volta por cima, ainda que tarde, em algum momento mais tarde da vida ou não, né? E até porque, gente, as pessoas não se assumem ao mesmo tempo, no mesmo período. Então, veja, por exemplo, eu me assumi um pouco mais tarde, depois que eu concluí algumas formações, né, acadêmicas. Então, vamos dizer, por exemplo, um trans ou um travesti que se assumiu na época da sua adolescência, enquanto fazia o ensino médio, ele teve que conviver com aquele padrão, com aquela cultura heteronormativa, preconceituosa da sua época de adolescente, desde a turma ou a escola, os professores que não sabiam lidar, os seus pais. É um outro nível de dificuldade, a depender da idade que a pessoa se assuma, né? O peso que a sociedade, os grupos que ele faz parte, as instituições sociais que ele faz parte, causam, pressionam sobre isso. Então, às vezes, não é fácil mesmo, porque se assumir, né, enquanto trans ou travesti, ou bi, ou gay, ou o que for, na época da adolescência, na escola, os pais não apoiando, algo do tipo,
gera um nível de sofrimento. Quando você para olhar sobre essa perspectiva, você percebe por que, que pode haver uma grande evasão escolar de 73% ou 83%, seja de homens trans, né, ou dos jovens LGBTs, e etc. Tem uma explicação a um histórico de vida diferente, épocas até de se assumir enquanto homem trans diferentes entre a gente, e que às vezes quem não se assume durante o período da escola, durante um período de faculdade, não sofre esse mesmo preconceito, porque às vezes você segue aquela norma heteronormativa, você evita, né, os embates, os questionamentos, os preconceitos e discriminações não se assumindo, aquilo lhe gerando um quadro de sofrimento ou não, você tenta manter seus estudos. E tem aqueles que se assumem, né, sofrem um preconceito, mas conseguem ainda ter uma base emocional boa, saudável, algum nível de suporte ou resiliência, que ele vai lidando com aquilo mesmo e vai sobrevivendo, mesmo passando por práticas discriminatórias ou bullying durante a adolescência. Fala, né? Ó, não foi fácil para mim, mas eu consegui terminar meus estudos, eu tenho um bom trabalho. E tem as pessoas que às vezes nem se assumem durante o decorrer da vida. Por exemplo, uma mulher que casa com um homem porque a família é preconceituosa, não tinha coragem de se assumir. Há décadas atrás o preconceito era imenso na sociedade, né? E essa pessoa passou mais de 20, 30, 40 anos casada, o marido faleceu, um exemplo, e ela agora se permitiu viver sua sexualidade, estar com uma mulher. Compreendem? Então, assim, somos diferentes, as histórias de vida de cada um são diferentes, as experiências são diferentes e tá tudo bem. O importante é que a gente possa se amar, se respeitar, se identificar, se assumir perante a sociedade de uma forma saudável, né? E ir em frente. Isso seria uma das questões que eu queria trazer para vocês. Nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo mais alguns fatos, né? Mas só para vocês terem uma noção como isso tudo impacta. Então, tem as pessoas que são LGBTQIAPN+, mas que conseguem se formar, depender da época que se assumiu, do apoio que teve da família, da condição socioeconômica, da estrutura, né, emocional, etc., consegue lidar com essa situação, consegue se formar, fazer ensino médio, conseguir um bom trabalho. Tem pessoas que não conseguem desenvolver um bom nível acadêmico ou de formação profissional, não conseguem trabalhar com uma carteira assinada, não conseguem ter um trabalho formal, mas às vezes viram um empreendedor, trabalha de forma autônoma. E tem pessoas que tentam, mesmo não tendo, por exemplo, não tendo a formação, não tendo o ensino médio, tentam e até hoje não conseguem trabalho. E tem às vezes os que tentam e não conseguem também. Os que tentam se formar no ensino médio, ensino superior, conseguem e às vezes não conseguem trabalho. Eles reclamam disso. Olha, por eu ser de tal forma, a minha aparência ser assim marcante, destacante, enquanto travesti ou etc, né, enquanto mulher trans ou homem trans, eu sinto que seria algum tipo de preconceito, algo assim. Eles podem descrever, por isso que eu tenho tanta dificuldade em arranjar o trabalho, mas eu tenho bons níveis de formação, né, mas não acho as empresas adequadas para contratar. Geralmente, as mais conservadoras e tradicionais recusam o currículo ou algo do tipo durante a seleção. É uma questão a se abordar. Existem as variações em tudo. Então, tá tudo bem. A gente precisa compreender que o histórico de vida, as experiências que cada um tem, são diferenciadas mesmo, né? E que sempre há oportunidade de se desenvolver. Eu falo, tem pessoas que não conseguiram ainda, né, concluir sua formação, desenvolver sua vida, seja profissional ou acadêmica ainda, mas enquanto estiver vivo, estiver viva, ainda é possível. Por mais que as adversidades da vida tenham te prejudicado, né? Que vocês não desistam, mas é uma boa possibilidade. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o mercado de trabalho e os desafios, né, para o público trans e etc. Espero que vocês gostem, né, das próximas temáticas a ser abordadas, tá bom?